Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério da Costa. E nesse momento tão especial, vamos juntos para uma meditação na palavra de Deus, onde eu creio que a presença do Senhor irá mover o seu Espírito Santo em nossas vidas. Baseado na Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 17 ao 19. Eu estarei lendo aqui no notebook, 1 Coríntios 15, do 17 ao 19. Carta do apóstolo Paulo que diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos falar um pouco sobre a ressurreição do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para nos deixar registrado. Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, permanecemos nos nossos pecados, os que dormiram em Cristo estão perdidos, não somos testemunhas verdadeiras, somos testemunhas falsas, e que se esperamos Cristo que não ressuscitou só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, aquele que crê nele, aquele que está pegado a ele, aquele que vive para ele, aquele que dá testemunho dele, aquele que tem fé viva nele, se torna um dos mais miseráveis de todos os homens. E por que isso? Porque renunciou tudo por Cristo, por amor a Ele, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e o seguindo pelo caminho, crendo na sua morte expiatória e no poder da sua ressurreição. Mas vamos tentar interpretar em detalhes o que o apóstolo Paulo está querendo que entendamos nesse escrito, nessa reflexão. Se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo, é vã a nossa pregação. Então a nossa pregação, ela é tempo perdido, ela é debalde, ela é em vão. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Estamos tendo fé numa miragem. Estamos com fé e confiança numa neblina. Estamos com fé e confiança naquilo que não existe. Estamos com fé e confiança daquilo que vai nos levar de nada em lugar nenhum. Se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus. Porque não estamos como testemunha da verdade, estamos como testemunhas da mentira. Se falamos que Cristo está vivo, que Cristo venceu as ânsias da morte, que Cristo ressuscitou e Ele não ressuscitou, não somos verdadeiros, somos mentirosos, somos falsas testemunhas se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, os que dormem em Cristo estão perdidos. Os que dormem em Cristo não terão ressurreição.
Os que dormem em Cristo não terão corpo glorificado. Os que dormem em Cristo não ressurgirão para estar em festa diante de Deus, se Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz: então ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, permaneceis nos vossos pecados e estão com uma vida igualzinho às pessoas que não temem a Deus. Igualzinho o mundo apresenta, com os seus ídolos, com as suas cobiças, com as suas ganâncias, com as suas inimizades, com as suas concupiscências. Se Cristo não ressuscitou, permaneceis nos vossos pecados e estáis mortos espiritualmente. O que é estar morto espiritualmente? O que é viver uma vida como se Cristo não ressuscitou? Nesse período de quarentena, basta fazer uma análise minuciosa. Se a pessoa que diz que crê em Cristo e está na sua casa e não toma tempo em oração, e não toma tempo para leitura bíblica, e não toma tempo para louvar e engrandecer o nome do Senhor, e não gasta-se tempo para orar e chorar pelas almas perdidas que precisam de salvação, e não toma tempo para usar o WhatsApp, Facebook, Instagram, para enviar mensagens com versículo da palavra de Deus, estimulando a vida espiritual e a comunhão com o Senhor. A pessoa que não faz isso, me desculpe ter que falar desta maneira, morreu e não sabe, está morto espiritualmente. Porque são pessoas que têm prazer em programações, em TV, filmes, joguinhos, piadas, programas humorísticos, vários tipos de diversão, mas não tem vida espiritual para com Deus. Está vivendo como se Cristo não houvesse ressuscitado. Numa das cartas do Apocalipse, das 7 cartas que Deus deu a João para entregar às 7 igrejas da Ásia, numa das igrejas, se eu não me engano, a igreja de Sardes, o Senhor diz: tens o nome de que vives e estais morto. Pessoas que estão sem vida espiritual, sem vida com Cristo, sem vida com Deus, sem energia e poder do Espírito Santo. Lamentável isso. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 20, sequencial, ele diz: mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e se tornou a primícia dos que dormem, o primeiro dos que dormem. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque era impossível que a morte o sustentasse no seio da terra. Era impossível ele ser segurado na sepultura. Ele rompeu com as ânsias da morte, porque ele é a ressurreição e a vida. E se você quiser saber quais são os testemunhos de que Jesus ressuscitou, vai memorizando agora comigo para nós meditarmos nos testemunhos da ressurreição. Se fôssemos entrevistar aqueles soldados que ficaram cuidando do túmulo do Senhor Jesus,
e que receberam dinheiro do Sinédrio, para dizer que os discípulos vieram de madrugada e roubaram o corpo do Senhor, se conversássemos com aqueles soldados e eles fossem contar a verdade, eles seriam uma testemunha para dizer, como a Bíblia não diz, a gente deduz, os soldados dizendo, nós ficamos paralisados. De repente aquela pedra foi lançada da sepultura como uma folha elevada de uma árvore pelo vento. E o sol saiu. O sol saiu da sepultura. E aqueles seres resplandecentes vieram conversando e não deu para perceber o que conversava. Mas foi um poder muito grande. Os soldados foram testemunhas. Quem mais foi testemunha? Os anjos foram testemunhas. Os anjos foram testemunhas. Os anjos disseram assim, a quem procurais? Quem vocês estão buscando? A Jesus Nazareno? É esse que vocês estão procurando? Não está aqui. Não está aqui, porque já ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus, que está vivo, presente, está tocando na tua vida agora, está aqui comigo, que estou falando a palavra dele. Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe. Ele já ressuscitou. Mais testemunha, Maria Madalena. Maria Madalena, ela chegou naquela sepultura bem próximo da hora que o Senhor Jesus havia acabado de ressuscitar, subentende-se isso. E ela ficou chorando ali naquele jardim, pensando que haviam roubado, levado o corpo do Senhor. De repente ela chorando, sem perceber, uma pessoa se aproxima. E a Bíblia diz que ela cuidou no seu pensamento de que era o jardineiro, o hortelão, aquele que cuidava do jardim. E ele pergunta, mulher, por que choras? Ela não identificou a voz. Ela responde, porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Mas se tu o levou, diga para mim aonde ele está, e eu irei buscá-lo. E a voz do Senhor Jesus retorna dizendo, Maria! Quando ela ouviu Maria, é como se as orelhas tivessem retinidos, é como o ouvido tivesse despertado. E ela olha e diz, Raboni, que significa mestre do meu coração. Ela se tornou testemunha. Quer mais uma testemunha forte? O próprio Jesus. Porque quando Maria falou isso, ele diz, não me toques, não me detenhas, porque não subi ainda para o meu Pai. Em palavras nossas, Jesus estava querendo dizer, eu ressuscitei pelo poder do Pai agora de pouco, não subi ainda para me apresentar. Mas vai para os meus irmãos e diz que lá na Galiléia eles me verão, porque agora eu subo para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Que momento especial! Jesus, antes de aparecer aos discípulos na Galiléia, ele sobe, passa diante dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, dos anciãos, dos patriarcas, dos profetas, e se apresenta diante do Pai como aquele que fez a propiciação dos pecados de todo aquele que nele crê. Olha que poder maravilhoso! Ele é aquele que o profeta Isaías vaticinou dele dizendo, eu sou valente, que pisei sozinho o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso,
e as minhas vestes ficaram salpicadas de sangue. Glória ao nome de Jesus pelo preço que ele pagou. Quer mais testemunhas da ressurreição dele? A Bíblia diz que na ressurreição dele, muitos santos que dormiam foram ressuscitados e apareceram na cidade e foram vistos por muitos. Olha a quantidade, muitos santos. A quantidade, pouco é pouco. A quantidade, uma parte é uma parte. A quantidade, muitíssimo, é o mais cheio que tem. Mas a quantidade, muitos, é bem mais que a metade. E a Bíblia está dizendo que muitos, não são poucos, e não é apenas uma parte, são muitos santos que dormiam. A eletricidade, a energia, o poder, a unção da ressurreição do Senhor Jesus levantou eles da sepultura. Eles ressuscitaram, eles ressurgiram e apareceram na cidade. E alguns que o conheciam viram e dizendo: mas você aqui, você havia partido para a eternidade, falecido há um tempo. Como que você está vivo aqui? Eu estou te vendo agora. E aquele santo que foi ressuscitado poderia dizer: foi um poder enorme, a ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus me trouxe a vida novamente. Oh, glorificado seja o Senhor Jesus. Vai ser esse poder quando ele voltar, que os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos vamos ser levados para encontrar com ele. Glória ao santo nome do Senhor. Que poder tem o Senhor Jesus que a gente fica admirado. Quer mais testemunha da ressurreição dele? Os discípulos do cenáculo. Jesus entra estando as portas fechadas, cerradas. Jesus aparece no meio dele e diz: a minha paz seja convosco. O hebraico, Shalom, Evelon, Alenre, a minha paz seja convosco. Eles ficaram maravilhados. Tomé não estava lá. Por causa da alegria não estavam crendo. E Jesus diz: eu não sou espírito, eu não sou fantasma. Tem alguma coisa para comer para vocês crerem, verem que sou eu mesmo? Falaram: Senhor, tem um pedaço de peixe e tem um pouco de mel. E Jesus pega e diz: olha, eu comendo peixe, porque espírito fantasma não come peixe. Comeu peixe na frente dele. Olha, eu tomando mel, tomou mel na frente dele. E disse: essas são as palavras que eu vos disse, que o Cristo deveria padecer, ser entregue na mão dos homens pecadores, mas no terceiro dia ressuscitaria. Mais um testemunho importante. Tomé, que chegou depois que o Senhor havia desaparecido. E quando contaram para ele, eu imagino Tomé falando numa linguagem nossa: olha, irmãos, eu sei que vocês têm muito amor pelo Senhor, mas vocês contarem para mim que o Senhor esteve aqui, comeu peixe, tomou mel, eu vou ser sincero, eu não acredito. Eu não acredito que o Senhor esteve aqui. Eu vi o corpo dele na cruz do Calvário. Eu vi a lança transpassando. Eu vi que ele disse: está tudo consumado, e expirou. Agora vocês querem me dizer que o Senhor esteve aqui? Eu não acredito. Só se eu colocar o meu dedo aonde os cravos passou nas suas mãos e colocar o meu dedo no seu lado transpassado pela lança. Passou-se 8 dias, os discípulos reunidos, portas fechadas, cerradas, medo dos soldados, e Tomé com eles. E Jesus aparece no meio deles novamente e diz: a minha paz seja convosco. Shalom, Evelon, Alenre. E Jesus vai para Tomé e diz:
Coloca o teu dedo aqui, Tomé. Eu imagino Tomé com medo, dizendo, não vou colocar. Vai colocar sim, coloca o teu dedo aqui. Coloca o teu dedo aqui onde a lança transpassou. Não, Senhor, eu não quero. Vai colocar, coloca o teu dedo aqui. E não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurado que não viu e creu. E Tomé cai de joelho dizendo, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Sinta a presença dele aí, sinta ele te curando, sinta ele te tocando, sinta ele enchendo de paz onde você está ouvindo a palavra dele. Sinta o poder dele libertando, sinta a autoridade dele expulsando toda aflição de espírito, toda tribulação, tirando toda tristeza, tirando todo clima ruim, tirando toda inimizade e trazendo paz. Este é o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Por fim, para concluir o testemunho, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, como testemunha de que Ele está vivo, de que Ele vive e que podemos por isso crer no amanhã. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, levando todos vocês para a gente se lembrar de Apocalipse capítulo 5. Quando João, que havia sido arrebatado em espírito, estava vendo coisas no céu, na terra. No capítulo 5 ele registra que ele vê um trono de glória. É o trono de Deus. Aquele trono de glória, o trono de Deus. Tinha 4 animais, seres viventes diante do trono, que nós chamamos de querubins, que tinham 4 asas, cabeças diferentes, cabeças de leão, 4 cabeças cada um, rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi, rosto de homem, 4 desses seres viventes cheios de fogo. Diante desse trono tinha um mar de vidro. Diante deste mar de vidro tinha 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante dessas tochas de fogo havia 24 tronos, de 24 anciãos, diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que no capítulo 5, na mão do que estava sentado no trono, aparecia um livro, escrito por dentro e por fora, e tinha 7 selos. E um anjo forte deu um brado gigantesco, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E a Bíblia diz que ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra foi achado digno. Adão não era digno, Enoque não era digno, Noé não era digno, Abraão não era digno, Moisés não era digno, Davi não era digno, o profeta Elias não era digno, os profetas não eram dignos, João Batista não era digno, ninguém era digno de abrir aquele livro. E o versículo diz: nem de olhar para ele. Olha aqui para mim, preste atenção nisso. Ninguém podia olhar para o livro. Não podia olhar. Não podia olhar. Por quê? Porque naquele livro havia ais, havia suspiro, havia juízo de Deus,
havia julgamento. Aquele é o livro dos 7 selos. Aquele é o livro das 7 trombetas. Aquele é o livro das 7 taças. Ninguém podia ver esse livro, nem olhar para ele, quanto mais abrir e desatar os seus 7 selos. Então no céu ninguém foi achado digno, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ninguém. E João escreve dizendo: e eu chorava muito, porque ninguém foi digno de tomar o livro para desatar os seus selos e abrir o livro. Era o livro do pecado da humanidade. Era o livro de quem poderia vir para sofrer e receber em si o castigo do pecado. Para abrir esse livro, não podia querer bênção e vitória. Era para receber a punição, o castigo. Era para ser moído, como diz Isaías capítulo 53, sobre o sofrimento do Messias. E João diz: e quando eu chorava, veio um dos anciãos, os 24, e disse para mim: não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz e geração de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E João diz: e quando eu olhei, eu vi, saindo do trono de Deus, entre os 4 animais viventes, entre os 24 anciãos, um cordeiro, como sendo sido morto, possivelmente havia um corte na jugular do cordeiro, identificando isso, que ele era um cordeiro sacrificial. Ele tinha 7 olhos, e ele tinha 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus. E aquele cordeiro veio e tomou o livro do que estava no trono, o livro que estava à direita de Deus, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e miríades de anjo, todos disseram: digno é o cordeiro que foi morto de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E todos cantaram um cântico novo, dizendo: ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja honra, glória, poder, riqueza, ações de graça, domínio, antes de todos os séculos, hoje e para todos sempre. E todos diziam amém, e todos diziam amém, e todos diziam amém. Esse cordeiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nesse cântico eles dizem: porque com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Sabe quem são esses reis e sacerdotes que o Cordeiro comprou pelo seu sangue? Aquele Cordeiro que morreu e ressuscitou? É você, sou eu, somos nós. Nós somos dele, vivemos para ele. A nossa vida é dele e vamos dar glória a ele para sempre. Vamos celebrar a grandeza dele para sempre. Nunca ele será esquecido. Cantaremos os louvores do Cordeiro de eternidade a eternidade no reino da glória. Para sempre celebraremos ele, para sempre cantaremos os seus louvores e estaremos para sempre com ele e seremos um com ele e um com o Pai. Deus abençoe
poderosamente a sua vida por essa mensagem. E que a glória de Deus, que está enchendo a minha vida aqui, possa encher a sua vida aí, porque Cristo já ressuscitou. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus ressuscitado. Amém.